Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Elias Aguiar, aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estou junto com o pastor Kleber Maia, que é um dos nossos pastores, vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Parnamirim. Ele que é professor da nossa Faculdade de Teologia, na verdade exerce a função de diretor da Faculdade de Teologia aqui em Parnamirim, é escritor de vários livros, é o nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical, alguém extremamente imerso nessa área. E para nós é um grande prazer fazer parte desse projeto que é gerido pelo DENEC, sob a supervisão do pastor Reinaldo Odilo e com o total apoio do pastor Martim Alves da Silva. Então, pastor Kleber Maia, quero que o senhor deixe agora as suas considerações iniciais em mais um momento abençoado de aprendizado da palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Elias, e a todos os nossos queridos ouvintes e acompanhantes do podcast EBD em síntese. É uma alegria estar aqui, não é, nesse novo trimestre, com uma lição muito rica e sempre querendo contribuir com professores e alunos da EBD que, nesse trabalho tão especial, estão sempre se capacitando e se renovando no conhecimento para crescer na fé. E é uma alegria poder estar aqui cooperando com a equipe de Parnamirim e neste podcast tão abençoado. Glória a Deus. Iniciamos mais um trimestre, tivemos a aula de número 1 e hoje estaremos estudando a aula de número 2. Essa lição importante que tem por tema a Igreja em Jerusalém. Então, esse aqui é o livro de apoio do nosso comentarista, que é o pastor José Gonçalves. Ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Água Branca, não é isso? Sim. Ali em Piauí, no estado do Piauí. Ele é mestre em teologia e também tem uma formação em filosofia. E, mais especificamente, hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem por tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O nosso texto áureo vai dizer: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, que é o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. A nossa verdade prática vai dizer: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, olha a importância dessa igreja e da maneira como ela nasceu para a formação cristã daquela célula que foi criada a partir do dia de Pentecostes, ali onde estavam reunidos aquelas pessoas todas no mesmo propósito de adoração a Deus e de busca da presença do Senhor. Eu creio, pastor Kleber Maia, que eles estavam totalmente dispostos e dizendo assim: rapaz, eu só saio daqui quando eu vi a glória de Deus se manifestar. Então, o propósito era algo que eles não estavam dispostos a abrir mão. Temos três objetivos bastante específicos, então o professor deve estar focado e pautado em cima desses objetivos que vão nortear a nossa lição. Então, é explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém, reconhecer a importância do batismo e da ceia como símbolos essenciais da fé cristã e aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual. Então, veja bem que o professor ele não pode simplesmente apresentar de forma empírica essa lição, mas ele tem que fazer um paralelo entre os exemplos praticados pela Igreja de Jerusalém e a aplicabilidade dela para os nossos dias. Então, esse é um desafio bastante interessante e que vai tornar a lição muito mais dinâmica, muito mais aprazível, muito mais participativa. Então, eu creio que isso vai ser uma benção. Na nossa introdução, ele vai apresentar que, por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas. Imagine que tudo aquilo que foi começado ali, implementado ali, começa a nortear as igrejas que dali sairiam. Então, nós vamos ter três termos bem interessantes que o comentarista coloca no livro de apoio e que o pastor Kleber Maia, quando for comentar o tópico de número 3, vai falar isso de forma prática, que é ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Então, ele vai falar desses três
temas, dessas três palavras de forma prática. Por quê? Porque a igreja crescia na doutrina. Isso aí poderia ser muito bem caracterizado como ortodoxia, na doutrina, na norma. Ele vai falar da ortopraxia no livro também, que é a prática da fé cristã pautada na doutrina. E isso aí fica bem evidenciado. E a ortopatia, aquele sentimento que cresceu entre eles ao ponto que eles se solidarizavam com os demais, e aquilo mostrou uma igreja extremamente saudável que crescia. Então, a nossa introdução, ela vai apresentar principalmente isso, esse modelo que a igreja se torna para o seu tempo, e ela estava pautada em fundamentos. E dentre os principais fundamentos, eu creio que aqui na lição e no livro de apoio, o pastor José Gonçalves apresenta o ensino, guarde isso para falar na sua sala de aula, a comunhão, a ceia, o partir do pão e a oração. Então, ele apresenta não que não houvessem mais fundamentos essenciais para uma igreja saudável, e inclusive nessa lição vai ser trabalhado alguns outros, mas dentre eles ele apresenta esses cinco como sendo fatores essenciais para uma igreja saudável. Aí vai mostrar que ela já nasce forte. Imagine aqui que o pastor Kleber Maia está vestido com a camisa branca e revestido com esse terno azul aí, muito bonito. Então, imagine que, da mesma forma, aquela igreja foi orientada pelo Senhor Jesus a permanecer ali até que fossem revestidos. Ele queria uma igreja que já nascia forte, nascia com dons espirituais, com a manifestação das línguas estranhas, e que acaba sendo uma característica entre as igrejas pentecostais do batismo com o Espírito Santo. E o comentarista fala isso aí, que é a principal, ou a coisa que mais se destaca quando nós somos batizados no Espírito Santo. Então, ela era cheia do Espírito Santo, bem alicerçada, porque a doutrina era uma prioridade, de maneira que, quando a gente vai para Atos 6, nós vemos até a discussão de colocar diáconos na igreja que estivessem voltados para o serviço da igreja, para que os discípulos estivessem voltados para a doutrina, e isso fica extremamente evidenciado. Além disso, queridos, podemos destacar a observância às ordenanças de Cristo. Desde o ato da ceia, como foi falado, entre tantas outras coisas, a doutrina que Jesus se ateve a ensinar de forma massiva aos seus discípulos, agora sendo praticada sem a necessária supervisão e cobrança, de forma voluntária. Isso é maravilhoso. Quando você forma alguém que você vê que, estando presente de forma física, ou estando o Espírito Santo guiando eles continuavam fazendo aquilo que foram ensinados, e a igreja continuava crescendo. Pastor Kleber Maia, agora quero passar para o senhor comentar o tópico de número 1, que vai tratar sobre uma igreja com sólidos alicerces. Então, a gente vai começar, como boa construção, com as bases. Muito bem, aqui nós temos uma lição muito interessante, onde a Igreja de Jerusalém é apresentada como esse modelo a ser seguido. É muito importante considerar que, quando nós falamos de modelo, nós vamos buscar nessa igreja princípios. Não quer dizer que nós iremos copiar exatamente o que eles faziam, porque nós vemos que há uma igreja aí numa outra cultura, num outro tempo, tudo isso precisa ser considerado. Mas os princípios que encontramos aqui são aqueles que, desde o início da igreja, foram estabelecidos e que nós devemos, então, colocar em prática na nossa igreja hoje. Então, o tópico 1 fala uma igreja com sólidos alicerces. E que alicerces ou fundamentos são esses? Primeiro, ele fala do fundamento doutrinário, né? A doutrina dos apóstolos, conforme o texto diz, Atos 2:42, que eles perseveravam nele. E aí nós vemos que a igreja, para ser apostólica, ela não precisa ter um apóstolo presente, nem
ter um entendimento de apóstolos como algumas igrejas têm, mas ela precisa ter o ensino apostólico ali sendo ensinado, colocado todos os dias. Quando você olha alguns textos, como por exemplo, 1 Coríntios 3, verso 10 em diante, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a pedra fundamental e ali, por cima deste fundamento principal, outros devem edificar, e esses outros são exatamente os apóstolos, né? Efésios 2:20, ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Jesus é a pedra principal de esquina. Então, Jesus é a base, ou seja, a doutrina precisa ser cristocêntrica, né, fundamentada em Cristo, mas sobre essa doutrina, ou seja, a base de Cristo, vem o ensino que Cristo deu por meio dos apóstolos. Eu acho interessante, e é importante o professor até olhar o texto de 2 Pedro 3, o verso 2, que ele diz assim: eu quero que vocês se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e pelo mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Então veja que essa é a base, né? A sequência. Aliás, é até a regra pela qual algum escrito foi considerado canônico ou não, ou seja, que pudesse fazer parte do cânon. Ele precisa estar de acordo com o ensino do Antigo Testamento, conforme Jesus leu e ensinou essa escritura e conforme os apóstolos receberam essa orientação e esta revelação. Então, a igreja, de fato, precisa ter um bom fundamento doutrinário. Se a sua igreja não tem, aí é a hora de cada um olhar para si mesmo, né, para a igreja que ele está liderando e ver se ela está com este fundamento. Também ele fala de um fundamento de uma igreja relacional, ou seja, aqui havia comunhão, né? A palavra koinonia fala realmente de uma comunhão cristã, espiritual, fraterna, e uma igreja que realmente tinha um relacionamento vivo com as pessoas. Essa comunhão até incluía o partilhar de bens, mas também Hebreus vai falar, capítulo 10, verso 24 em diante, de encorajar uns aos outros, participar da igreja. Nos escritos de Paulo, especialmente a Epístola aos Romanos, ele fala muito de apoiar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. A igreja precisa ser esse lugar de comunhão, comunhão fraterna e uma comunhão viva, não é? Nós temos, inclusive, o apóstolo Paulo recomendando, no final das suas epístolas, ele vai fazer isso algumas vezes, que nós devemos saudar aos outros com um beijo santo, né? Um beijo fraterno. O que ele quer dizer, aí é preciso dar o desconto da cultura da época para a nossa, é que nós devemos tratar os irmãos afetuosamente. No nosso caso, um bom aperto de mão ou um abraço naquele irmão querido. O que ele está dizendo é: não seja frio nos relacionamentos da igreja, seja alguém que tem um relacionamento vivo. Então, a igreja tinha esse relacionamento, esse fundamento que é importante. Hoje, algumas igrejas, elas podem ter até uma base doutrinária muito forte, mas se tornaram lugares tão frios, né, tão distantes, com pastores e lideranças tão afastadas, que as pessoas não se sentem apoiadas para colocar em prática a doutrina que ali é pregada. É preciso que a igreja tenha um bom equilíbrio nisso. E ele fala também de um outro fundamento que está aqui no ponto 3, mas que nós podemos falar de um fundamento devocional. A igreja crescia também na oração, ela perseverava nesta oração, que é o oxigênio espiritual da igreja, né? Ela busca a direção de Deus, nós vamos ver isso muitas vezes em Atos dos Apóstolos, busca o poder, ela ora uns pelos outros, não é apenas uma prática qualquer, mas deve ser um estilo de vida, onde a igreja
mostra a sua dependência de Deus. Alguém disse que a diferença da igreja para qualquer uma empresa está exatamente na dependência que ela tem de Deus. Igrejas dependem de Deus e elas demonstram isso através da oração. Igreja que não ora parece que é autossuficiente, ela consegue resolver seus problemas sozinha, mas precisa sim de oração. E nós vemos na igreja primitiva muita oração, né? Diversos textos de Atos dos Apóstolos explorados aí na revista. E aí nós precisamos, queridos, trazer isso para a nossa vida, né? A revista precisa ser aplicada. E é hora de nós fazermos aquela autoavaliação. Se nós estamos orando como a igreja orava. Às vezes a gente fala de oração como um estilo de vida do passado. Ah, os crentes oravam muito, mas e nós? Não, é porque nós temos uma correria muito grande, não dá para a gente orar daquele jeito. Não, os antigos não oravam mais porque eles eram desocupados. Até porque, se você lembrar o estilo de vida, você precisava de água, tinha que caminhar, às vezes, muitos quilômetros para buscar água em algum lugar, trazer num pote, ou no caso do nordestino, numa lata. Se você queria fogo, tinha que pegar lenha, colocar ali, assoprar, abanar. Ou seja, as atividades, elas consumiam muito tempo. Agora, a grande diferença da igreja de antigamente, não só a igreja de Jerusalém, mas a igreja brasileira pentecostal de anos atrás, é que eles tinham muito menos distrações, perda de tempo, entretenimento do que nós temos hoje. E aí onde nós precisamos nos policiar, é a hora do professor, então, levar a classe a refletir sobre o quanto de doutrina, o quanto de relacionamento, o quanto de oração nós estamos praticando para que nós possamos ser uma igreja que está copiando a Igreja Mãe de Jerusalém, porque eles tinham isso e nós precisamos ter também. E aí nós temos o ponto 2, onde algumas práticas cristãs já foram bem estabelecidas. Pastor Elias vai nos trazer aí, então, essa observância daquilo que são as ordenanças que o Senhor deixou para a igreja, pastor. Amém, glória a Deus. A bem da verdade, pastor Kleber, nós vemos que hoje se vê a necessidade de ter uma igreja em que as pessoas não só estejam contidas, mas pertençam. Então, esse sentimento de pertencimento que o senhor falou aí muito claramente é essencial, e era isso uma das características, já que eles tinham tudo em comum, eles tinham uma empatia muito grande pelos problemas que os outros tinham e abraçavam como se fossem seus. Veja que era uma característica marcante. Então, aqui ele vai trazer dois símbolos, algo extremamente simples. Esse tópico 2 eu nem pretendo demorar muito, mas ele vai trazer aqui dois símbolos importantes: o batismo, e para isso o texto de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, que diz: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, e assim segue o texto. Mas aqui ele faz questão de trazer a necessidade do batismo. O próprio Jesus Cristo se submeteu ao batismo nas águas e os seus discípulos assim também foram batizados. E aqui ele vai mostrando a necessidade do batismo, apresentando, e aqui ele dizendo assim: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, era uma aceitação de várias coisas importantes. Ao ser batizado, ele demonstrava que cria. Ao ser batizado, ele demonstrava que se submetia. E é interessante que nós tenhamos isso bem claro, ter a consciência do sentido desse símbolo. Ele tem que acreditar no que está fazendo, ter consciência do que está fazendo. Por isso, não deve ser algo feito para alguém que ainda não teve o mínimo de conhecimento para discernir. Então, aqui ele deixa muito claro a necessidade de nós sermos bons
discipulando e bons discipuladores. Então a gente tem que saber aprender bem para divulgar bem, para falar bem. Quando a gente vai olhar as bases do ensino de Jesus, e Jesus foi um dos melhores, ou o melhor ensinador que nós conhecemos, ele vai destacar três coisas aqui no livro de apoio. Vai falar que tudo que era feito ali era para a glória de Deus, é para o crescimento da fé cristã, daqueles que estavam ali, e para a expansão do reino. Esses três pilares norteavam o ensino. Então, aqui fica muito claro para nós, quando fala do batismo, da necessidade de conscientizar aquele que se batiza, para que não seja algo inconsequente, mas que ele saiba exatamente o que está fazendo. O próximo item que ele vai destacar, que é aqui no subtópico número 2, é falando da ceia do Senhor. E é interessante, pastor Kleber, que ele fala que em algumas igrejas, infelizmente, as pessoas buscaram tanto tornar isso memorial. Não é errado que seja memorial, tem que ser memorial, é para lembrar do sacrifício de Jesus, verdade. Mas ele diz que aquele que é o símbolo da ceia está presente na hora da ministração. Então, ele disse que não deve ser algo também desprovido da presença de Deus, deve ser algo transformador, deve ser algo renovador. Então, ele até vai citar que alguns comentaristas atribuem que o termo dizer na comunhão e no partir do pão lembrava esses momentos em que eles se juntavam para comer a ceia do Senhor e para que eles lembrassem daquele sacrifício. Imagine que eram judeus convertidos, remando ainda contra todas as práticas da sua época, porque eles acabavam estando na contramão de tudo aquilo que normalmente era cultural para a sua época. Então, requeria que a pessoa tivesse muita confiança naquilo que estava fazendo para continuar, porque a perseguição era tremenda. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Então, essa prática da ceia. Aqui ele vai falar que dentro desse aspecto, que é bem importante, eles reforçavam a fé a cada vez que praticavam este ato diante da presença do Senhor. Aqui eu achei bem interessante também que ele coloca algo no livro que eu não vi na revista, Pastor Kleber Maia, ele falando do pastor e a importância do pastor na escola bíblica dominical. Está dentro do comentário que ele fez do subtópico 2, mas como não cabe tudo na lição, ele não fala, mas ele citou duas coisas interessantíssimas. Ele disse: eu não me imagino um pastor na igreja que não é um amante e frequentador de escola bíblica dominical, porque aí ele não aprende e vai ministrar. Aí ele faz uma comparação que me marcou, que ele fala assim: imagine comparar o pastor com alguém que dirige um carro sem carteira de habilitação. Imagine alguém que não se preparou corretamente para o ministério, ele pode causar dois efeitos muito drásticos. O primeiro é um acidente que ele acabe até talvez morrendo nesse acidente, aquele pastor neófito, aquele obreiro despreparado, e que quando ele vai, ele acaba vendo que não tem preparação e conteúdo para aquilo que vai fazer e acaba até morrendo nisso. E a segunda coisa que ele destaca é matando alguém. Então, nesse acidente, matando alguém, achei interessantíssimo que aqui no livro de apoio ele vai falar isso aí na página de número 34, ele fazendo a comparação entre o condutor que não tem a habilitação devida para conduzir, a preparação necessária, e o obreiro que não gosta do ensino. Então, é bem interessante. Não está diretamente em um dos tópicos, eu acho que deveria ser o tópico 3 dessa preparação aqui, talvez, mas me chamou muita atenção. Quero passar agora para o pastor Kleber Maia comentar o nosso tópico 3, fazer a conclusão dessa lição e agradecer por mais um momento de aprendizado e essa oportunidade maravilhosa de estudarmos a Escola Bíblica Dominical. Se notaram, a equipe de Parnamirim ela já tem mais ou menos como característica não ficar só lendo
aquilo que está na lição, mas trazer algo a mais para complementar a preparação dos nossos professores. Muito bem, nós temos, de fato, aí duas ordenanças, né? É interessante, passando uma questão que vem à memória, o batismo de Jesus, ele inaugura uma nova forma, não é? Porque até João, o batismo era para perdão de pecados. Aí Jesus, que não tinha pecados, vem se batizar e João diz, não, peraí, tem alguma coisa errada, o senhor não tem pecado para ser lavado. E Jesus disse, não, nós estamos aqui para cumprir a justiça, aquilo que é devido. E aí nós entendemos que o batismo cristão, ele não é para tirar pecados, e sim para mostrar essa identidade que temos com Cristo, aquele que já nos limpou dos nossos pecados pelo sangue que foi derramado na cruz, e nós devemos cumprir esse batismo. Como bem falou o pastor Elias, em tempos de perseguição, o batismo se torna uma identificação corajosa com Cristo. E hoje, às vezes, parece que é uma coisa tão comum, porque todo mundo pode ir ali se batizar, vir até uma festa e tal, mas nós precisamos lembrar que isto é uma ordenança e que deve ser cumprida com a atenção devida. E, aliás, por falar de atenção devida, no ponto 3, os tópicos que o pastor Zé Gonçalves nos traz para pensar é exatamente uma igreja que era reverente, uma igreja, ele diz, onde em cada alma havia temor, cada pessoa havia temor. A igreja vivia num ambiente marcado pela presença de Deus, inclusive com os sinais e maravilhas que ali aconteciam. E nós lembramos do que o escritor aos Hebreus nos diz no final do capítulo 12, que comparando com o Antigo Testamento, ele diz, olha, vocês não estão lá à beira do monte que está com fogo e fumaça em cima, mas nós devemos servir a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então ele mostra que a graça, a era da graça, também precisa ser uma era de reverência na igreja. Às vezes a igreja cristã, infelizmente, ela mostra pouco cuidado nesse aspecto. Você vai num templo budista, vai num lugar aí, numa mesquita, e às vezes parece que a reverência, embora alguém esteja ali adorando um Deus que não aparece, não faz sinais, não está vivo, mas eles adoram com muito mais reverência do que nós que estamos servindo a um Deus que é vivo, que fala na igreja, que mostra seu poder em curas, em sinais, em maravilhas, e às vezes a gente está no culto como se tivesse num lugar qualquer. Apesar do texto de Mateus 18 e 20, que às vezes citamos dizendo onde estiverem dois ou três reunidos, Jesus não está falando sobre o culto, ele está falando sobre a igreja reunida para disciplinar, mas há muitos outros textos onde Jesus garantiu dizendo, estou convosco todos os dias. Então ele está na igreja, está conosco, e nós precisamos agir dessa maneira. Alguns crentes, apesar de às vezes até declarar isso, mas cultuam como se Jesus não tivesse presente. Levantam e andam. Alguém já disse que se os crentes tomassem água em casa do jeito que tomam no culto, não teriam problema nenhum nos rins, porque muita gente ali faz, né, esse culto assim irreverente. Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja onde havia temor, onde havia sinais, e também ele nos fala de uma igreja acolhedora, uma igreja que tinha como característica essa comunhão, cuidado com os necessitados, né? Vendiam as propriedades, repartiam, que nós temos que ter o cuidado para não tomar isso como um modelo no sentido de fazer o mesmo. Ah, todo mundo vai vender o que tem, repartir com todo mundo, porque além de ali haver uma cultura diferente, também havia um cenário onde talvez muitos cristãos pensavam que Jesus ia voltar imediatamente, ou em casos de perseguição, muitos estavam abandonando a sua cidade e, portanto, o desfazer-se dos bens
e repartir era algo muito mais próprio para aquele momento. Mas nós tomamos isso como um princípio de sermos generosos, de cuidarmos dos necessitados, uma comunhão que é coletiva e que é atenta às necessidades, né? É um princípio permanente de generosidade que nós vamos encontrar em muitos outros lugares no Novo Testamento, dizendo que devemos cuidar dos pobres. O apóstolo Paulo mesmo diz que fez isto e que recebeu do Senhor Jesus a palavra dizendo que melhor é dar do que receber. Mas ser uma igreja acolhedora fala também de uma igreja que tem prazer em receber pessoas, né? Às vezes nós vemos igrejas onde se chegar alguém assim que não esteja muito bem vestido e tal, ele já não é muito bem recebido. É que faria Jesus estivesse em seu lugar. Se você não leu esse livro ou viu o filme, deveria ler para entender como a igreja precisa ser acolhedora. E também ainda ele destaca uma igreja que é adoradora, né? Uma igreja onde havia o louvor a Deus, onde havia a adoração a Deus. E muitas vezes essa adoração, esse louvor, não era somente porque estava tudo bem, porque eles tinham todas as suas necessidades supridas, mas nós vamos ver a igreja louvando a Deus em Atos 5, por exemplo, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo evangelho. Você já imaginou alguém dar um culto em ação de graça porque levou uma surra? É uma coisa que a gente não está acostumado realmente a ver. Mas é exatamente o que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós devemos dar graças em tudo, em todas as circunstâncias, louvar a Deus, né? Não é porque eu vou para a igreja e eu estou me sentindo bem que eu devo adorar. Às vezes alguém até diz assim, quando eu sentir, eu vou adorar. Não, você deve adorar mesmo que não esteja sentindo nem vontade disso, porque na realidade Jesus merece a adoração, independentemente dos nossos sentimentos. Então nós devemos ser também uma igreja adoradora. Agora, veja que checklist nós temos aqui para colocar em prática, né? Seria muito bom o professor fazer até uma lista disso aqui e começar a checar com os alunos. Nós podemos ser considerados uma igreja que tem o fundamento da palavra, se for dar um tique lá. Se não, vamos pensar como melhorar isso. Nós podemos ser uma igreja que tem uma boa base relacional, uma igreja que ora bastante. Nós somos uma igreja que pratica as ordenanças. Essa talvez seja mais fácil da gente colocar o tique lá no espaço, né? Mas somos uma igreja reverente. Eu já pastoreei algumas igrejas e, infelizmente, algumas delas tinham grande dificuldade nessa reverência. A Assembleia de Deus inventou até em outro tempo, hoje não se usa mais, talvez pelo tamanho das igrejas, mas tinha uma campainha para poder chamar a atenção, às vezes. É que a Assembleia de Deus, ela tem, ou os pentecostais de uma maneira geral, eles têm aquele apreço pelo barulho também, né? Nós somos contra o silêncio. Quando faz silêncio, alguém puxa um hino para não ficar. Mas o silêncio também é uma demonstração de reverência. Quando estamos ali em silêncio, não porque alguma coisa falhou, mas porque estamos na presença de Deus, né? Em temor. Que o professor, então, faça esse checklist. Somos uma igreja acolhedora? Somos uma igreja adoradora? Porque se somos, amém. Mas se não somos, aqui está o modelo que nós devemos colocar em prática. E é preciso, então, trazer estas coisas e não só olharmos e dizermos assim: olha como era bonita a igreja de Jerusalém, eles faziam tudo isso, graças a Deus. Não, a lição não é sobre isso. A lição é sobre nós fazemos igual à igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém não pode ser mais mudada. Isso aqui é uma foto do passado, né? É bonita aquela foto, todo mundo ali vestido com roupas de época, e às vezes até alguém visita aí
locais históricos, e tem um lugar ali que você bota só a cabeça e fica a foto, né, de época ou coisa assim. Mas a lição não é para isso. A lição é para nós, hoje, pleno século XXI, trazermos o modelo dessa igreja para a nossa vida, ajustarmos as nossas condutas, e aí, como bem falou o pastor Elias, citando o pastor José Gonçalves, termos uma boa ortodoxia, uma boa doutrina, uma boa prática também, né? A ortopraxia, e uma boa ortopatia, ou seja, um sentimento decorrente de tudo isso que mostra exatamente essa reverência, esse temor, esse cuidado de entendermos que estamos ali como igreja de Jesus para a sua glória, para que ele seja adorado. Paulo faz uma oração em Efésios capítulo 3, aqui encerrando já a nossa participação, e ele diz assim: eu oro para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Mas você pode pensar, mas espera aí, Paulo, já são crentes, você está falando com a igreja, Cristo já habita. Mas o verbo habitar ali pode ser também tido como Jesus se sentir em casa. Jesus está habitando no sentido de estar bem à vontade, né? É dizer, na sua igreja, Jesus está bem à vontade. Se fosse na sua casa, ele estava sentado, esparramado no sofá, Jesus abre a geladeira e pega o que ele quer na sua casa, assim, ele está à vontade, ou Jesus está ali, assim, como um visitante lá no terraço, que a gente trata assim com certo respeito, mas que não tem intimidade. E a oração de Paulo é que Jesus se sinta em casa, na nossa igreja, no nosso coração, e essa deve ser a oração que fazemos sobre nós mesmos, para que a nossa igreja seja também uma igreja como a igreja de Jerusalém foi nesses princípios, e assim sermos uma igreja onde a palavra é pregada, a comunhão é avivada, a oração é praticada, a reverência no culto e tudo mais, adorando a Deus e louvando o seu nome. E essa lição, eu creio que será de grande valor para todos nós se colocarmos isso em prática. E é uma alegria poder estar aqui, pastor Elias, e podermos trazer essa nossa contribuição. Maravilhoso. Assim, me marcou tremendamente só o ato de estudar essa lição vai provocar nos irmãos um grande crescimento. Se nós usarmos, o pastor Kleber Maia falou do barema, né, que é a lista de checagem ali de algumas coisas que diz, será que tinha isso lá e tem isso aqui para ver se realmente eu estou alinhado com a igreja modelo, que é o como foi colocado pelo nosso comentarista? Então é só olhar os versículos 41, Atos capítulo 2, versículo 41, tem batismo, tem almas se entregando, porque ali foram quase 3.000 almas se entregando no versículo 41, cita isso aí. No versículo 42 ele diz, tem doutrina, tem comunhão, tem oração. Então isso aí é mais uns itens aí para colocar na sua lista de checagem, no tempero de uma igreja saudável. E depois ele vai dizer no versículo 43 ainda, tem temor, tem maravilhas, tem sinais. Então aí nós vamos ver que fica impossível uma igreja que não esteja espírito saudável vivenciar tudo isso junto. Então, se tem isso, é porque ela está saudável. Então, até o nosso comentarista, concluindo aqui, já passar para o pastor Kleber Maia orar e finalizar esse podcast. Então, o comentarista ele fala muito sobre o modelo de crente, o crente de púlpito e o crente de altar, né? Não que no livro ele use esse termo, mas eu usei um pregador carioca que pregou no Rio Grande do Sul e ele falava sobre isso. Ele dizia, no púlpito você pode usar oratória para emocionar alguém, você pode fazer com que pessoas sejam tocadas. Às vezes, antigamente, tinha até políticos que conseguiam motivar a igreja a subir em microfones e falar. Então, assim, usando oratória, mas vida no altar é algo que é entre você e Deus, é de joelho, é seu momento devocional, é pessoal. Então, aqui mostra uma igreja que tinha muito isso, tinha vida devocional.
Então, agradeço a todos, Deus abençoe. Continuemos motivados. Escola Dominical é um trabalho maravilhoso. Eu nunca abri mão da escola. Desde que eu nasci, meu pai me levava para a escola e até hoje eu sou um apaixonado por esse trabalho. E eu acho que muitos que estão aqui vendo esse podcast também são. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Kleber, faça a finalização, por favor. Muito bem, oramos para que Deus nos dê graça para aplicar esta lição à nossa vida, porque de fato não basta a informação, devemos buscar a transformação que a palavra faz na nossa vida. Vamos orar encerrando este podcast. Querido Deus, muito obrigado por nos permitir estudar a tua palavra, enxergar aquilo que são os princípios da tua igreja desde os primórdios. Que o Senhor nos ajude, que cada professor e aluno possam ser motivados, desafiados por essa lição a olharmos esses princípios em nós, vermos se estamos cumprindo isso e que o Senhor nos dê graça e sabedoria para colocarmos tudo isso na nossa vida como igreja e sermos também uma igreja que segue estas orientações, que tem estes princípios, que vive esta prática para a glória do teu nome, para que em tudo, Senhor, teu nome seja exaltado e o teu reino cresça entre nós. Nós te oramos assim, pedindo a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada professor, sobre todos envolvidos na escola bíblica dominical e no ensino da palavra. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a Senhor, todos. até nossa próxima lição, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.